O prefácio é o ponto de partida em que Adorno e Horkheimer, exilados na Califórnia e pilares da teoria crítica, formulam as bases para compreender o fracasso do projeto iluminista. Publicado sobre o título sobre o livro, o texto introdutório da Dialética do Esclarecimento é uma reflexão sobre a própria possibilidade de pensar em um mundo dominado pela irracionalidade administrada. Bem-vindo ao Capítulo por Capítulo, onde sempre analisaremos um livro do começo ao fim. O livro da vez é justamente Dialética do Esclarecimento, e esse é o vídeo sobre o prefácio, conforme prometido na semana passada. Se essa é a sua primeira vez por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos e inimigos, porque o importante é compartilhar. Vale lembrar que isto aqui é uma playlist, nós temos vídeos anteriores desse projeto e nós estamos aqui então no prefácio dessa edição. Já fizemos um vídeo introdutório, já fizemos um vídeo sobre um prefácio que tem aqui, um prólogo na verdade, e agora sobre esse prefácio. Então se você perdeu, assista lá os outros vídeos. Então, vamos lá. Sob o avanço técnico e científico, a humanidade não alcançou a emancipação prometida pela razão, mas mergulhou em uma nova espécie de barbárie. O tom alterna entre a confissão de erro, subestimados as dificuldades da exposição, porque ainda tínhamos confiança excessiva na consciência do presente, e a afirmação categórica. A obra se estrutura a partir dessa tensão. Como criticar a razão com os instrumentos da própria razão? A abertura do texto, com uma homenagem a Frederick Pollock, não é apenas biográfica, mas indica o vínculo com o Instituto de Pesquisa Social, núcleo da Escola de Frankfurt. A frustração por não concluir a obra a tempo do aniversário de Pollock simboliza a distância entre a grandiosidade da tarefa. Abre aspas. Descobrir por que a humanidade está se afundando em uma nova espécie de barbárie e as forças disponíveis. Essa desproporção traduz o abismo entre a catástrofe histórica e a capacidade conceitual de compreendê-la. Ao mencionar a ruína progressiva da cultura teórica como preço das grandes invenções científicas, os autores introduzem o conceito de razão instrumental. A ciência, ao se limitar à crítica ou à especialização, renunciou à visão totalizante e reflexiva. A concentração nas disciplinas tradicionais, sociologia, psicologia e teoria do conhecimento, mostra-se insuficiente. A fragmentação do saber, produto do positivismo, expõe o colapso da civilização burguesa. O problema já não é apenas a atividade científica, mas o sentido da própria ciência. O pensamento, para Adorno e Horkheimer, não pode mais ser neutro nem especializado. Deve ser, acima de tudo, crítico e negativo. Para vocês que estão acompanhando esses vídeos, se vocês não estão fazendo a leitura do livro conforme os vídeos, vocês não vão compreender bem o que está sendo dito aqui. É preciso ler o livro para maior compreensão desses vídeos, tá ok? Então, e lembrando também que aqui não é a minha opinião sobre o livro e nem sobre as ideias, é a análise do texto, tá? Então vamos lá. O segundo eixo temático do prefácio trata da crise da linguagem e do pensamento transformados em mercadoria. Se a opinião pública atingiu um estado em que o pensamento inevitavelmente se converte em mercadoria e a linguagem em seu encarecimento, então a tentativa de pôr a nu semelhante depravação tem de recusar lealdade às convenções linguísticas e conceituais em vigor. Essa passagem define um programa estilístico e filosófico. Se o pensamento é mercadoria, sua expressão deve recusar o jargão da conformidade. A prosa de Adorno, densa e fragmentada, justifica-se aqui como forma de resistência à falsa clareza, que é apenas outra face do mito. Sob o domínio da razão instrumental, a clareza se torna obediência ao dado,
ao positivismo que elimina a tradição. O estilo é, assim, negação da ideologia. Os autores denunciam a autodestruição do esclarecimento, levada a cabo tanto pelos fascistas ferrenhos, quanto pelos dóceis especialistas da humanidade. A barbárie é externa e interna. Manifesta-se no fascismo, mas também na especialização acrítica. A crítica alcança o processo de produção intelectual. A censura não aparece apenas nas fogueiras de livros e pessoas, mas em mecanismos sociais incorporados. O controle exercido por leitores, editores, revisores e redatores fantasmas é mais minucioso que qualquer censura. Surge aqui o embrião do conceito de indústria cultural, um filtro que neutraliza a originalidade antes que o texto chegue ao público. O pensamento, ao reconhecer sua culpa, a culpa da razão transformada em dominação, perde o uso afirmativo da linguagem, inclusive da oposição. A crítica é absorvida e neutralizada pelo processo de produção. O pensamento, ao abdicar de seu papel crítico e servir à ordem, torna-se destrutivo. A linguagem desgastada e a má filosofia que a sustenta reforçam o poder vigente, mesmo nas mãos do mais honesto reformador. O pensamento negativo, rotulado como obscuro ou estrangeiro, é banido, mantendo o espírito sob cegueira. A verdadeira clareza exige o trabalho do conceito, que o mito moderno dispensa. O núcleo da tese dialética revela-se gradualmente. O esclarecimento tende à autodestruição. Esta é a sua aporia. Não temos dúvida alguma, e nisso está nossa petição de princípio, de que a liberdade na sociedade é inseparável do pensamento esclarecido. Mas reconhecemos com igual clareza que o próprio conceito desse pensamento, assim como as formas históricas e instituições sociais com que se entrelaça, contém o germe da regressão hoje visível em toda parte. A petição de princípio, a liberdade como inseparável do esclarecimento, é o ponto ético fundamental da teoria crítica. O paradoxo, porém, é que o próprio esclarecimento contém a semente de sua regressão. A crítica deve, portanto, voltar-se sobre si mesma, refletindo sobre o seu potencial destrutivo. Quando o pensamento se reduz ao pragmatismo e renuncia à reflexão sobre o elemento destrutivo do progresso, perde seu poder de superação e sua relação com a verdade. A regressão manifesta-se na naturalização dos homens, a submissão do indivíduo ao aparelho técnico e aos grupos que o controlam, o aumento da produtividade, que deveria criar justiça, apenas reforça o poder econômico. O indivíduo é anulado diante do sistema, ainda que dele receba benefícios inéditos. Esta é a dialética da sociedade administrada. Numa situação injusta, a impotência e a manipulação das massas crescem na mesma medida em que aumenta os bens que recebem. O progresso material acompanha a difusão hipócrita do espírito, o espírito transformado em mercadoria cultural e distribuído para o consumo. A enxurrada de informações e diversões desperta e entorpece ao mesmo tempo. O progresso econômico converte-se em seu oposto. Em vez de superprodução e crise interna, surge a ameaça do fascismo. A Volkswagen e o Palácio dos Desportos, símbolo do bem-estar e da técnica, não apenas ignoram a metafísica, tornam-se sua substituta. São a nova metafísica do fato consumado que encobre a desgraça real. A última parte do prefácio funciona como um mapa conceitual da crítica, detalhando 5 segmentos dos fragmentos reunidos aqui. Nela, os autores condensam sua tese central em uma fórmula decisiva, base da filosofia da história crítica. O mito já é esclarecimento,
e o esclarecimento acaba por reverter a mitologia. Essa não é uma proposição de equivalência, mas de dialética histórica. O mito já é esclarecimento. A tentativa mítica de nomear, ordenar e controlar a natureza por meio do relato e do rito, o medo transformado em saber, é o embrião da razão. A magia é a pré-história do cálculo. O esclarecimento nasce da separação entre sujeito e objeto, mas essa separação já está implícita na necessidade mítica de impor limite ao caos. O esclarecimento reverte a mitologia. Ao tornar-se puramente instrumental, a razão voltada à autoconservação e à dominação da natureza e dos homens, o esclarecimento perde sua função crítica e reflexiva. Congela-se em um conjunto de fatos e procedimentos autoevidentes, dispensando o trabalho do conceito. Essa falsa clareza assume a mesma rigidez e inevitabilidade do destino mítico. O fato pré-moldado torna-se o novo mito. O prefácio estabelece a estrutura do livro. O conceito de esclarecimento apresenta o fundamento teórico e busca preparar um conceito positivo do esclarecimento que o liberte da dominação cega. O escurso 1, a Odisseia, analisa a Odisseia como um dos testemunhos mais representativos da civilização ocidental. Ulisses, o herói astuto, é o protótipo do sujeito burguês. Preserva-se pelo sacrifício e pela renúncia. Amarra-se ao mastro para ouvir o canto das sereias, renunciando ao prazer em nome da sobrevivência. O domínio da natureza e o domínio de si caminham juntos desde o início. O escurso 2, Kant, Sade e Nietzsche, esses realizadores do esclarecimento, mostram como a submissão de tudo que é natural ao sujeito autônomo culmina na dominação de uma natureza e da objetividade cegas. A oposição entre o rigor moral, Kant, e a amorabilidade, Sade e Nietzsche, dissolve-se. Razão e dominação revelam-se equivalentes. O dever e o prazer tornam-se duas formas de submissão. E a última parte do livro, intitulada Indústria Cultural, examina a regressão do esclarecimento à ideologia através do cinema e do rádio, onde o pensamento se reduz ao cálculo da eficácia e à técnica de produção e difusão. A ideologia se resume à idolatria do que existe e do poder que controla a técnica. Então você ainda tem aqui também, agora sim a parte final, elementos do antissemitismo. Trata do retorno da civilização esclarecida à barbárie. A autodestruição da razão não é apenas teórica, mas prática. O irracionalismo do antissemitismo deriva da própria essência da razão dominante. Por fim, a menção à colaboração com Leo Lowenthal e as pesquisas empíricas do Instituto para a Pesquisa Social reforça o caráter interdisciplinar da teoria crítica que integra filosofia, sociologia e psicologia. A retórica do prefácio é, em si, um ato de crítica. O texto recusa a linguagem do conforto e da conciliação. Sua densidade não é falha estilística, mas resistência ética. Se a opinião pública espera um pensamento fácil e consumível, a prosa de Adorno e Horkheimer, deliberadamente difícil, exige esforço conceitual e reflexão contra o esquecimento promovidos pelos expurgadores positivistas. O prefácio defende uma estética da negatividade. Apenas o pensamento que se aplica negativamente aos fatos pode escapar ao destino do pensamento pragmatizado. A verdade não é constatação ou cálculo, mas reflexão sobre a forma que a razão assume na realidade. O medo de afastar-se dos fatos, já amoldados como clichês, é o medo do desvio social. O pensamento crítico, fiel à verdade,
deve ser dissidente do consenso. O texto, então, de 1944, revisado em 1947, é o alerta de exilados que testemunharam a catástrofe fascista e a indiferença do Ocidente, consolado pela fé no progresso técnico. A pergunta central: por que a humanidade, em vez de entrar num estado verdadeiramente humano, afunda-se em nova barbárie? É a questão de Auschwitz. O prefácio não oferece solução, mas consciência da aporia. O que está em questão não é a cultura como valor. O esclarecimento deve tomar consciência de si mesmo. Se os homens não quiserem ser traídos, não se trata de conservar o passado, mas de resgatar sua esperança. A crítica não defende a cultura respeitável contra a barbárie, como em Huxley, Jaspers e Ortega y Gasset, mas a esperança utópica que o esclarecimento original continha. O passado só pode ser salvo pela crítica implacável. A dialética do esclarecimento é, desde o prefácio, um monumento à negação determinada. Ao expor as dificuldades de sua própria escrita, o texto demonstra a urgência de sua tese. O triunfo da razão sobre a natureza e o mito tornou-se a dominação do homem pela razão. O prefácio não é apenas um guia de leitura, mas um chamado à autocrítica radical. É a prova de que a liberdade só existe no pensamento que se recusa à cumplicidade com a ordem vigente, e de que a crítica, para ser verdadeira, deve arriscar a própria clareza, recusando a falsa transparência que mascara o novo mito. Para elevar uma leitura bem explicativa ao nível de uma crítica de alcance mundial, é preciso tratar as categorias conceituais de modo sistemático, como se o prefácio fosse um sumário expandido da obra. A análise deve ir do que, a tese, ao como, os mecanismos sociais e psicológicos. A crítica central do prefácio recai sobre o conceito de razão instrumental, ainda que o termo não apareça literalmente. Desde sua origem mítica, a razão se formou como meio de dominação da natureza externa e interna. O esclarecimento, reduzido à técnica e ao cálculo, perde o horizonte da emancipação e transforma o meio em fim. A sociedade moderna, ou civilização burguesa, torna-se uma máquina tautológica. O conhecimento só vale se servir à sua própria manutenção. A ciência, limitada à constatação de fatos e ao cálculo de probabilidades, torna-se serva desse sistema. Não busca o sentido, apenas a operação. Quando o pensamento abdica de sua dimensão crítica e totalizante, prepara o terreno para a barbárie. A negação da imaginação teórica, a capacidade de conceber outro mundo possível, abre caminho ao desvario político. O fascínio não é a negação da razão moderna, mas seu desdobramento lógico. A razão instrumental aplicada à política e à eugenia social. O esclarecimento, temeroso de reconhecer sua própria culpa na dominação, entrega-se à autodestruição. O prefácio lamenta a ruína da cultura teórica. A tradição científica é descartada pelos positivistas como lastro inútil. Trata-se de uma crítica ao conhecimento utilitarista que rejeita tudo o que não pode ser quantificado ou operacionalizado. O cultivo atento da tradição científica é apresentado como parte essencial do conhecimento. Para Adorno e Horkheimer, o pensamento crítico depende da memória histórica e da capacidade de resgatar o reprimido. O positivismo, ao exaltar o novo e o factual, é uma ciência sem história e, portanto, sem autocrítica. A falsa clareza é um mecanismo ideológico que sustenta essa amnésia. A exigência de clareza, nesse contexto, é uma forma de conformismo ao senso comum. A linguagem ideológica não precisa ser coerente, basta ser familiar. É o mito reconfigurado,
a ideologia da transparência. O prefácio antecipa a crítica à indústria cultural ao mostrar a neutralização do espírito na sociedade de consumo. Sua verdadeira aspiração é a negação da retificação, mas ele necessariamente se esvai quando se vê concretizado em um bem cultural e distribuído para fins de consumo. O espírito, arte, filosofia, crítica é transformado em mercadoria. Ao ser distribuído para consumo, torna-se estéril e inofensivo. A indústria cultural não busca apenas lucro, cumpre uma função ideológica, a idolatria do existente e do poder que controla a técnica. Os produtos estéticos que oferece não contêm verdade, apenas reproduzem a nulidade de sua pretensão. Assim, legitimam a ordem social vigente. Na modernidade tardia, até a arte torna-se instrumentos de dominação. Ao neutralizar o conflito, impede a reflexão e a resistência. O prefácio diagnostica a anulação do indivíduo diante dos poderes econômicos, uma anulação acompanhada de conforto material. A impotência e a dirigibilidade da massa aumentam com a quantidade de bens a elas destinados. A satisfação material é o preço da conformidade e da perda da subjetividade crítica. O indivíduo, melhor provido, é mais facilmente controlável. Sua subordinação ao aparelho técnico repete o sacrifício de Ulisses, segurança em troca de autodeterminação. O progresso, assim, converte-se em regressão. A produtividade e o bem-estar material tornam-se elementos do infortúnio, base da concentração de poder e da ameaça fascista. A modernização, longe de libertar, aprofunda as formas de dominação. A leitura atenta do prefácio revela mais que o sumário de uma obra, mostra a metodologia de uma época. Dialética do esclarecimento é o projeto de reabilitar o pensamento em meio à sua própria falência histórica. O leitor, diante da densidade do texto, percebe que Adorno e Horkheimer não buscavam adesão fácil, mas a partilha da perplexidade. O percurso árduo de sua exposição reflete a situação sem saída que descrevem, onde nenhuma expressão deixa de concordar com as direções dominantes do pensamento. Quem se dedica a esse limiar deve abandonar a clareza didática do especialista e assumir a obscuridade crítica do filósofo. O valor do prefácio não está em apresentar teses, mas em realizar, pelo estilo, a recusa que propõe. A recusa da simplificação, da conciliação e da linguagem submissa à mercadoria. A aporia central da obra, criticar a razão com a própria razão, é o seu motor. Ao reconhecer a desproporção entre a tarefa e nossas forças, o prefácio transforma essa insuficiência em princípio filosófico. A verdade do pensamento negativo está em não oferecer soluções positivas no mundo administrado. É na negação, na exposição das contradições e das falsas promessas do progresso, que surge o resgate da esperança passada, a única centelha de liberdade no crepúsculo da razão. O texto não se encerra em si, indica a urgência de uma antropologia dialética capaz de compreender o preço, o sacrifício e a ilusão que sustentam a civilização que, ao desencantar o mundo, o reencantou sob o signo da calamidade. Sua leitura é o primeiro passo para o trabalho do conceito, a única resistência possível à autodestruição do esclarecimento. No próximo domingo, vamos começar a falar sobre o conceito de esclarecimento. Capítulo por capítulo vai ao ar todo domingo, às 19 horas. Muito obrigado a você que assistiu ao vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Esse é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.